Fala, senhores. Vitor Azini aqui. Estou de volta aqui com o nosso podcast semanal, que a ideia seria semanal, mas semana passada eu peguei uma virose aí forte, eu, minha esposa, meu filho, a gente teve que desmarcar algumas reuniões. E toda essa semana aqui com a gloriosa doutora Fabiane Silvério, a nutricionista, que eu admiro demais. Ela é aqui da região do Paraná, Curitiba, vem muito para Santa Catarina também, Balneário. E, Fabiane, obrigado novamente pela sua presença aqui no nosso episódio. Eu quero, nesse episódio, entender um pouquinho mais sobre a sua história, como é que você chegou aonde chegou em termos de conhecimento da alimentação. E fala um pouquinho, primeiro, a sua formação, para o pessoal entender quem é você. Oi, Fábio, está me ouvindo? Eu estou falando aqui sozinho, será que você não está me ouvindo? A sua imagem está meio bloqueada aqui, deixa eu ver. Fabiane? Fábio? Senhores, ela estava online aqui, mas acho que o sinal dela caiu um pouquinho, rapidamente. Mas, de qualquer forma, ela já volta. Enquanto ela não volta, quero convidar você que está assistindo essa live aqui, deixar algum comentário de onde você fala. Tá me ouvindo aí, Fábio? Tá me Agora ouvindo? estou ouvindo de novo, agora sim. Acho que caiu rapidinho aqui. Fábio, obrigado pela presença aqui no nosso episódio. Obrigada. Me fala um pouquinho sobre a sua formação, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Então, eu sou nutricionista, né? O meu nome é Fabiane Silvério, eu atendo em Curitiba, mas hoje uma grande gama dos meus pacientes são online. Por quê? Porque com o Instagram a gente acaba tendo esse conhecimento, né, em outros lugares, outros países, atendo bastante pessoas de Portugal, Londres, Nova York, Tampa, Orlando, tem alguns pacientes para lá também. Por quê? Porque o online ele traz a proximidade, né, profissional. Então a gente pode escolher quem você quer falar e a internet está aí para isso. Mas eu sou nutricionista voltada para a área integrativa. E como que eu comecei assim, mudar a minha visão? A partir do meu próprio corpo, a partir da minha própria experiência comigo. Então, quando eu tinha até os 33 anos, mais ou menos, hoje eu tenho 47. Então, até os 33 anos, mais ou menos, eu sofri muito com intolerância alimentar, a sensibilidade alimentar tardia, enxaqueca, flatulência, retenção hídrica e hemorroida. Então, com 18 anos, eu tive que fazer cirurgia de hemorroida. Então, Caramba. sim. E era assim, né? Quem tem problema de intestino, salada, 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 salada. Você tem que comer salada, você tem que comer legumes, você tem que comer vegetais, salada, salada. E o meu prato era praticamente isso. E quanto mais eu comia salada, e quanto mais eu comia integrais, e quanto mais da feijão azul, arroz vermelho, arroz 7 grãos, Já arroz. era nutricionista? Não, eu ainda não era nutricionista, eu fiz a minha formação depois. Depois. Mas eu já cuidava bastante da minha alimentação. E não melhorava, até que com mais ou menos 33 anos foi onde mudou minha vida, que eu fui num médico e ele não me deu muita credibilidade, porque olhando assim para ele não era dos muito inflamado, um médico bem, só que ele fazia cirurgia de intestino. Eu não dei muita credibilidade para ele, mas como ele fazia cirurgia de intestino, eu falei, não, uma pessoa que entende, um cirurgião deve entender o que eu tenho. E ele fez todos os exames, a gente fez inclusive endoscopia, todos os exames que eu podia fazer de intestino, de intolerância, tudo. E ele falou para mim, olha, Fabiane, você não tem intolerância a glúten e lactose, que é aquela coisa da moda, já era lá quando eu tinha há 13 anos atrás. Mas você tem intolerância a grãos. E eu falei, Caramba.
E eu fiquei assim, eu não acreditei muito, até porque visualmente eu não dei credibilidade para o médico. Tem muito isso, né, de Como você assim, ter aquela visualmente? que visualmente, porque ele tinha muito peso, Ah, ele era muito sobrepeso. peso, muito, muito, do tipo 120 quilos, Ah, assim. perde credibilidade, né? Perde credibilidade. Mas ele era cirurgião, ele salvou a vida de uma amiga em questão de uma semana, assim, ela estava entre a vida e a morte. Ele é um cirurgião de intestino, ele fazia cirurgião do trato gastrointestinal. E eu fui na fé, e quando eu vi ele, eu, mas tá bom, vamos lá, vamos fazer os exames e tal, enfim. E ele falou, você tem intolerância a grãos. Eu fui para casa com isso, ele falou, você vai ter... o que eu vou comer? Essa pergunta eu ouço até hoje, a gente escuta muito, nós da área da saúde, né, escutamos, o que eu vou comer? Eu fiz também essa pergunta, o que eu vou comer? E para mim estava tudo certo, lentilha, feijão de tudo que é tipo, arroz de tudo que é tipo, quinoa, a minha alimentação era suco verde, era tapioca, tudo que estava na moda, tudo que era bonito, tudo que era tudo certinho. Então, eu falei, aí ele falou, faz 30 dias e faz o teste. E passou assim uma semana, 15 dias, eu mal, aqueles gases fétidos, intestino preso ou solto demais. É difícil, sabe? A intolerância alimentar tardia é muito difícil. Porque existe 3 tipos de intolerância alimentar, né? A intolerância mesmo, que é a lactose, né? Que é a falta da enzima lactase. A sensibilidade alimentar, que é tardia, que tipo, você come ali a feijoada no sábado e vai ter enxaqueca na quarta-feira e não sabe o porquê. E a alergia alimentar, que é na hora. Um exemplo bom é o camarão, né? Da alergia alimentar. E o meu era sensibilidade alimentar, é essa coisa assim, a tardia. E eu fiz o teste dos 30 dias sem grãos. Eu tirei tudo de grãos, todo tipo de grão, olhei ali o que era grão e tirei tudo que ele falou. Foi impressionante que na primeira semana, assim, tipo 5, 6 dias, a minha barriga desinchou, o meu rosto desinchou, minhas mãos, Caramba. minhas articulações. Parecia assim que eu tinha. Nossa, foi impressionante, assim, como uma semana eu já mudei muito, e fiz 2 semanas, e fiz 3 semanas, e comecei a emagrecer. Nunca fui acima do peso, mas daquele percentual de gordura alto, sabe? Sim. Pouco músculo e mais gordura, então mais redonda, seio muito inchado também. Porque quando você está inflamado, te leva para uma predominância estrogênica. A mulher fica, né, com uma menstruação desregulada, um seio inflamado, uma TPM, enfim, eu tinha tudo isso. E ele ia tirei os grãos e foi assim, daí só felicidade, porque daí eu descobri o que de fato eu tinha, eu descobri o que de fato fazia mal para mim, e eu comecei a estudar, foi onde eu entrei na faculdade. Me decepcionei muito, né? Porque lá na faculdade eu aprendi tudo que, inclusive para comer grãos, e para mim fazia mal. Então, até eu colocar todas essas peças, sabe, Vitor, eu digo que a faculdade é como um pacote de Lego, pecinhas de Lego. A faculdade você recebe todo dia, cada aula uma pecinha, cada aula uma pecinha. Chega no final, sabe? Você faz o castelo do teu jeito. A outra pessoa faz uma casinha do jeito dela, a outra. Cada profissional faz uma arte com aquelas peças. Então, cada profissional sai da faculdade de um jeito, né? Uns não constroem nada, outros constroem grandes coisas. Então, eu construí a, com as minhas peças baseado na minha saúde, baseado no que eu faço, no que eu vivo, né? Então, o que é bom para mim, o que faz mal para mim, então eu percebo muito assim na minha pele a alimentação. E ao longo da faculdade você já foi percebendo que não dava para comer grão, porque na faculdade imagino que, como na medicina também, se fala que o grão é muito importante para a saúde, né? E imagino que você voltou a comer grão na faculdade. Não, eu não voltei. Eu não voltei, porque daí eu conheci também o Dr. Souto, que você conhece também. Eu conheci o Dr. Souto nessa época. Então eu entrei já numa low carb, né? Eu já comecei a identificar a low carb muito forte.
Então, a low carb tira completamente o grão, né? Essa quantidade alta de amido que não tem necessidade. Então, você entra na low carb, você vê que a tua dieta tem que ser mais proteica, tem que ser low carb, né? Baixo em carboidrato, baixo em glicose, baixo em açúcar para desinflamar. Baixar a insulina, aumentar o glucagon. Então, eu já comecei a entender tudo isso, mesmo fazendo faculdade, mesmo, mas é que eu comecei a fazer em mim, começou a mudar a minha composição corporal. Começou a mudar o meu ciclo menstrual. Começou a mudar, o meu seio diminuiu. Meu cabelo parou de cair, começou a crescer. Isso porque você Então, eu tirou os comecei a grãos. ver, porque eu tirei os grãos, tirei grande parte dessa. Eu comia muita salada, muito legumes, muitos vegetais, e acabava comendo pouca carne. Então, com a low carb, eu aprendi que eu podia comer mais carne, mais ovos, mais peixe, mais frango, enfim, mais proteína. Eu podia diminuir um pouco essa quantidade de amido, né? Mas ainda na faculdade eu comia bastante aipim, batata doce, inhame. Hoje eu já não como mais, mas eu comia bastante essa fonte de carboidrato das raízes. E você não tinha medo E de ficar com uma deficiência de vitaminas derivadas dos vegetais, dos grãos, dos legumes? Nunca teve esse medo? Porque imagino que na faculdade eles falam, né? As vitaminas estão presentes nas folhas, nos grãos, nas... fala muito, muito disso. Inclusive, a gente tem que ficar muito quieto na faculdade, sabe? Muito quieto, assim, porque é uma contradição, assim, do que a gente aprende na prática e do que tu aprende na faculdade, sabe? Então, eu tenho que fazer as provas ali, calculando 70% de carboidrato, 20 de proteína e 10 de gordura e tirar 10 na prova e ir embora. É assim, sabe? Só que daí também tu vê também a prática que não funciona, porque a maioria tá ali comendo aquelas pipoca cor-de-rosa, aqueles paçoca e comendo tudo errado. As professoras, você vê que estão, sei lá, fazendo esse cálculo, comendo desse jeito, mas você vê visualmente que não está funcionando, não está tão legal. É. Então você volta e fala assim: será que isso é verdade? Será que isso funciona? Então eu já estava muito claro no meu corpo que não é bem assim. Porque eu já vinha de uma dieta alto em amido, né? Alto em grãos, e não dava certo. E daí eu comecei a não ter mais gases, eu comecei a não ter mais um cocô fedido, né? Melhorou a minha digestão, arroto, azia, enfim, foi melhorando, melhorando, melhorando. E eu fui indo cada vez para uma low carb, low carb, low carb. Aí, claro, me encantei com a cetogênica no começo, mas a cetogênica, ela se acaba fazendo muita receitinha e muita coisinha e gordura ali, gordura aqui. Eu falava, não, se eu for para me comer gordura, eu prefiro comer gordura da costela, não vou botar gordura no café. Então, aí você vai indo, vai envolvendo, vai fazendo, vai estudando, vai lendo, vai escutando podcast desse nível, né, que são os seus, né, Vitor? Então, você vai indo e vai aprendendo. Foi É um curso assim, na natural, assim, prática. você foi indo, né? Low carb, depois cetogênica, depois você não gostou muito da cetogênica, né? Aí eu entrei na carnívora. Aí eu comecei a carnívora por Quanto como tempo que faz? foi a carnívora? A carnívora foi em 2018, novembro de 2000. Quer ver? Eu comecei em setembro, eu fiz assim, ó, eu vou fazer um teste de 3 meses de carnívora. Eu vou fazer uma experiência de 3 meses de carnívora. Para eu ver no meu corpo como que funciona. Até eu me lembro que eu fui num aniversário, eu peguei a fatia do bolo e congelei. Eu coloquei num alumínio, botei na minha boa, eu falei, eu vou congelar, vou comer outro dia. Porque eu queria fazer bem certinho aqueles 3 meses de carnívora. E assim, para mim, foi muito bom. Eu vivenciei assim o ápice da minha saúde, o ápice da minha força muscular, a mudança da minha composição corporal. Quem está no meu Instagram sabe, vê ali meu antes e depois. Meu cabelo sempre era aqui, meu cabelo é muito fininho, ele não cresce muito, ele sempre era aqui. Com a carnívora ele cresceu.
Então, eu fiz os 3 meses bem certinho e não voltei mais. Então, eu fiz ali. Aí, em novembro, fechou os 3 meses. Então, eu comecei. Aí, 2019, 3 anos e meio aí que eu tô na carnívora. Hoje, eu me intitulo carnívora, eu faço a dieta carnívora 95% do tempo. Sim, 5% fica para alguma coisinha, outra que eu sim. coloco, sei lá, palmito, E para o um pessoal entender, amendoim assim, de vez em quando. sim, sim, para o pessoal entender mais ou menos o que você come no dia a dia. Porque falar que faz carnívoro é uma coisa, outra coisa é o pessoal entender mais ou menos a sua rotina alimentar. Como é que funciona mais ou menos? Eu levanto e eu vejo se eu tô com fome. Eu presto atenção no meu corpo e eu já vou na academia, eu sempre vou em jejum na academia. Já sempre fui, eu gosto de fazer academia em jejum. Então eu chego e percebo, eu tô com fome ou não tô. Tem dias que eu tô com fome, então ovos, bacon, carne que sobrou do outro dia, De manhã. enfim, de manhã. Se eu tiver com fome, eu vou comer a comida ali. É carne, ovos, peixe ou frango, às vezes eu tenho, às vezes eu tenho muito peixe em casa, então esquenta, dá uma mexidinha ali em alguma coisa. Se eu tiver com fome real, é isso que eu vou comer. E bebe o quê? Geralmente ovos, né, de manhã. Água, café sem açúcar, chá. É isso, a minha bebida é isso. Tá. E aí, E daí, na hora do almoço, o meu almoço acaba sendo mais tarde, porque a dieta proteica, a dieta carnívora, você não tem tanta fome. Então, é no máximo 2 refeições por dia. Então, se eu certo? almoçar ali 2 horas, eu não consigo jantar. Porque é Então, muita proteína. porque acaba que você faz uma refeição maior, com mais quantidade de comida e menos vezes. É muito diferente de que você ficar comer de 3 em 3 horas, enfim, 3 refeições no dia, o teu corpo está sempre funcionando, o teu metabolismo. Não, você faz muito jejum e quando senta para comer, come bastante, até a saciedade, enfim. Você nunca está com fome, porque quando você sente fome, você pode sentar e pode comer. Você senta e come, gostoso, aquela comida nutritiva. Mas o fantástico da dieta carnívora para mim foi coisas que aconteceu comigo que eu ainda não tinha lido, que eu ainda não sabia e aconteceu na minha pele. Depois que aconteceu comigo, que eu fui buscar, eu falei, olha, tem outras pessoas que também aconteceu isso. Eu tenho um apartamento em Balneário, em Camboriú. Eu sou de Santa Catarina, eu sou de Joinville, apesar de morar em Curitiba já há 23 anos. E eu gosto muito do sol, eu fico muito no sol, eu amo a praia, eu amo ficar na praia o dia inteiro. E, claro, eu sou branca, né? Eu tenho que estar com um protetor solar, senão eu fico vermelha, ardida, enfim, bronzeia, mas mesmo assim tem que ficar cuidando. Queima, E né? com Você a não queima. dieta carnívora, não queima. É Não queima. impressionante, você não fica vermelha, não. Não precisa. Eu uso protetor, acabo tendo que usar porque eu fico o dia inteiro. Mas assim, eu uso muito menos do que eu usava antes da carnívora. Sabe o que Uso eu acho que isso muito tem a menos. ver, Fábio? E às vezes eu nem preciso Isso tem usar. a ver com a carnívora, mas principalmente por causa do óleo, o óleo vegetal de soja, canola, os óleos vegetais, né? Como você tirou, né? Você está fazendo carnívoro, você não consome óleo vegetal, né? Você não consome óleo Não, de canola, milho, soja, né? não, não. A gente nem tem. Aí eu estava estudando sobre isso até. Você tira esses óleos, a tendência é a sua pele absorver bem a radiação ultravioleta A e B. Então você não queima mesmo. Realmente não queima por causa do óleo vegetal. Se você reintroduz o óleo, volta a queimar. Não, e isso daí foi uma coisa assim muito impressionante. Eu uso muito pouco protetor E não e queima. porque eu não preciso, não. Bronzeia, mas não fica vermelho. Caramba. Bronzeia, mas não fica vermelho. Não, eu nunca fico ardida mais, sabe? Não fico mais ardida. E antes acaba que ficava sempre ardida. Outra coisa, eu com 15 anos eu descobri que eu tinha alergia a perfume. 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 Eu não posso passar perfume assim na pele, igual as pessoas passam. Eu tenho que passar no cabelo ou na roupa. E foi com 15 anos. Mas eu acho que eu sempre tive, porque eu comecei a trabalhar com 13, 14 anos. E antigamente, imagina, eu tenho 47 anos. Então, a gente não tinha perfume, todo mundo da família, né? Então, talvez a minha mãe tinha um perfume. Então, talvez eu não tivesse perfume a vida inteira. Aí, quando eu comecei a trabalhar, eu comprei um perfume do Boticário.
chamado Obelisk. Tem muita gente que vai lembrar desse perfume antigo aí. E eu passei, meu Deus, ficou um vergão vermelho. Sério? E eu descobri que eu tinha alergia a perfume. Eu fui no médico, o médico falou: olha, você não vai poder nunca usar perfume, você tem alergia. Quanto mais fixação esse perfume tiver, mais vai te fazer mal, enfim. E de fato, a vida inteira nunca usei perfume, sempre na roupa ou no cabelo. Com a carnívora, não. Com a É. carnívora eu posso usar perfume. Mas a sua Você alergia melhorou, acredita? a sua alergia melhorou, a sua. Você não queima mais, você não fica mais vermelha, dolorida, né? Mesmo pegando É sol. impressionante a alergia, como você não tem. Você fica completamente assim. A minha alergia a perfume é tão alta que se eu beijar um bebê que tem aquele mamãe e bebê da Natura, eu beijo a formiga boca. Sério? Formiga minha boca, aham. Mas agora eu não tenho mais. Eu passo normal perfume. Eu não É. tenho mais alergia a perfume agora na carnívora. Isso o pessoal está perguntando aqui. E o óleo de coco, ele é vegetal? Pode, não pode? Qual é a sua opinião, Fábio? O óleo de coco é uma gordura saturada incrível, né? Então, incrível, assim, muito bom. Assim, eu uso às vezes para fazer o meu ovo, às vezes para fazer alguma preparação, mas eu não sou de colocar no copo com café, eu não faço essas adições, não. Eu não faço adição de óleo nas coisas assim, Para não. você, Mas eu uso consome. para alguma preparação. Sim, eu tenho óleo de coco em casa para fazer, por exemplo, o meu filho, eu faço ovo com polvilho, uma panqueca, aí eu uso óleo de coco, fica bem legal, assim, fica gostoso. Quais são as principais gorduras que você consome no seu dia a dia? E a sua família também? Manteiga, azeite de oliva de boa qualidade, a banha de porco, porque o que acontece? Não é a banha de porco assim, mas eu uso muito a gordura da carne mesmo que sobra. As pessoas eu vejo, eu falo muito isso para os meus pacientes, vocês jogam as gorduras fora e depois compram óleo de soja. Não. Então, por exemplo, você fez uma rabada, sobra aquela gordura, vai guardando num potinho e você usa para fazer um ovo, usa para fazer outra carne, usa para selar teus legumes e colocar no forno. A gordura que sobra da costela, ela não é palatável você comer tanta gordura. Você come um pouco, mas ela comer demais não é legal, mas guarde. Guarde, isso daí é bom. Já está temperadinho, deixa ali na geladeira, você vai fazendo as suas preparações. O problema é que o povo joga fora essa gordura e depois compra um óleo brilhoso, sem cheiro, que fica, sei lá, quantos anos na prateleira, aquilo não estraga, não. Imagina, é uma química que teu corpo não reconhece como comida, A sabe? Sheila Então, tá, a Sheila tá falando aqui, ó. Deixei de comer carne, fiquei com muita dor nos ossos. Difícil saber a causa dessa dor nos ossos, né? Mas o fato é que quando você deixa de comer carne, deixa de comer proteína de origem animal, você tem uma maior carência por proteínas, né? E você pode também ter carência por vitamina D. Enfim, não sei se é por causa da falta de carne ou falta de sol, pode ser falta de vitamina D, ou periósteo, sim, osteomalácia, né? né? Osteomalácia. Pode ser osteomalácia, pode ser por causa de falta de vitamina D no periósteo, que é uma membrana que recobre os ossos e dói muito mesmo. Mas, enfim, difícil saber. Mas o fato é que tem muitos estudos É. que mostram que pessoas vegetarianas, veganas, elas têm tendência a desenvolver osteoporose e osteopenia, né? É que assim, ó, eu vou também responder para Sheila, sabe? Sheila, o que acontece? Você tem que entender que existe Sabe quando você faz um tricô, quando você começa a fazer um tapete, você começa pelo meinho ali, e vai fazendo, isso vai crescendo, certo? É como uma cebola. A cebola, ela tem várias camadas, não tem várias camadas assim. Então, Sheila, você tem que entender que tudo começa pelo mineral. Ele começa pelos minerais, pelas coisas que vocês, né, os pacientes geralmente não dão muita importância. Pelo zinco, pelo selênio, pelo magnésio, pelo cobre, mineral. Aí depois vem as vitaminas. Aí depois das vitaminas, vem ali as enzimas, né? As enzimas biliares, as enzimas digestivas. Depois aí vem os neurotransmissores. Aí depois os hormônios. Aí depois dos hormônios vem os genes. Então, assim, é um caminhar, sabe? Mas tudo começa do início.
Então, a gente tem que dar importância para os minerais, para as vitaminas, para os micronutrientes, para os macronutrientes, para a construção de uma saúde, sabe? A Juliana aqui ela tá fazendo um questionamento aqui, ó. Mas a gordura da carne não é cancerígena? Isso é um mito que as pessoas têm, né? A própria grande mídia fala, muitos médicos hoje em dia, infelizmente, falam que a carne ou a gordura da carne causa câncer de cólon, aumenta o colesterol, é o grande problema. Mas isso não é uma verdade, pelo contrário. Você consumir Uhum, carne, você não vai ter mais câncer. Os estudos que falam isso são estudos associativos, que mostram associação. Pessoas que geralmente consomem carne são pessoas que geralmente são obesas, são pessoas que geralmente fumam, são pessoas que geralmente são sedentárias, e elas também comem carne, porque comer carne, hoje em dia, é uma coisa meio que para quem não está nem aí para a saúde, né? Comer carne. Quem não come carne se preocupa com a saúde. E aí, geralmente, faz atividade física, pega sol, dorme cedo, é mais magro. Então, quem geralmente come carne no mundo ocidental, geralmente não se preocupa tanto com saúde. E aí, e essas pessoas têm mais câncer. Mas será que é a carne ou será que são os outros hábitos? E aí, nunca soube-se separar esses sim. fatores de confundimento. Então, não cai nessa, Juliana. Uhum. É O que isso. que acontece? O que que acontece, Juliana? A gente não é o que come, a gente é o que come, comeu. Então, quando você come uma tilápia criada num cativeiro, você não está comendo peixe bonitinho ali, você está comendo grão, você está comendo soja. Então, quando você quer os benefícios dos vegetais, a gente tem que comer o ruminante, a gente tem que comer o gado, porque ele sim tira a glicose da celulose, nós não. Então, quando a gente come fibra, ela entra e sai, ela nem é contabilizada. Nenhum rótulo é contabilizado fibra, porque nós, seres humanos, não tiramos glicose da celulose. A celulose entra e sai. O gado é diferente. Ele tira a glicose da celulose, ele é ruminante. Ele fica muito tempo ruminando e ele consegue tirar. Então, para eu ter os benefícios dos vegetais, eu preciso comer o gado, porque ele sim fez esse processo. Então a gente não é o que come, a gente é o que come e comeu. Então tu quer os benefícios dos vegetais? Ok, você vai ter que comer o ruminante. Aí você tira os benefícios do vegetal. Você tira ali a B12 que ele tirou lá do matinho, lá das bactérias, lá do chão. Aí ele fez a B12, metabolizou no fígado dele, daí você comeu o fígado dele. E Aí, eu vou complementar você, Fabiane. Isso aí, perfeito. O que o animal comeu. Por isso que eu sou tão fã dos animais ruminantes, né? Não os animais monogástricos. O que é um animal monogástrico? Tem apenas um estômago. Não faz necessariamente a fermentação daquelas plantas e fermentam, e a fermentação, o resultado da fermentação, que é a gordura de cadeia curta, vai nutrir esses animais. Por exemplo, a vaca, o bezerro, o boi, o búfalo, o bisão. Isso é o ruminante, é incrível. Tem quatro estômagos. O animal monogástrico só tem um estômago. Por exemplo, porco só tem um estômago. A galinha só tem um estômago. Então ela vai comer ali, infelizmente, no nosso modelo de produção animal em larga escala dos animais não ruminantes, é um modelo em que os animais passam a vida inteira comendo grãos, o porco e a galinha, principalmente. Então, eles deveriam não comer apenas o milho, ou não comer apenas a soja, mas eles comem hoje em dia, né? Eles são criados desde uhum, o nascimento até a morte comendo só isso. E isso faz com que eles tenham uma dieta meio inadequada para o que eles deveriam ser. A galinha. Aqui perto tem um monte de quero-quero. O que eles passam o dia fazendo? Pegando minhoca, pegando insetozinhos. A galinha hoje, ela passa o dia, eles até cortam o bico da galinha para ela poder conseguir pegar mais milho, mais soja ali de uma vez só, numa patada só. É, ela vai acabar comendo grão pra caramba e ela engorda muito mais rápido. Onde ela deveria durar 2 anos para ficar grande, em 6 meses, 10 meses, ela fica grandona já. De tanto que ela come de grão. Então, a base da nossa alimentação tem que ser animal ruminante. O boi, o bezerro, o búfalo, enfim, a cabra.
não animal monogástrico, como porco, não animal monogástrico como uma galinha, a não ser que seja uma galinha criada solta, né? Criado, que você criou, ou um porco que você Sim, criou. Mas é difícil encontrar hoje em dia, né? sim. A gente é o que, por isso que tem que cuidar muito com o peixe de cativeiro, sabe? O salmão, a tilápia. Então, assim, eu tenho pacientes que são tão intolerantes a grãos, eles são tão sensíveis às lectinas inflamatórias que mesmo comendo, não pode nem comer o peixe, nem comer esse frango, que vai fazer mal, que está muito próximo ali do grão, sabe? Ó, o pessoal está te elogiando aqui, ô, Fábio. A Fábio atende muitas pessoas de fora, Portugal, como ela falou, Londres, Nova York, Tampa. E aqui também na região, né? Santa Catarina, você atende? Não, só Curitiba. Sim, atendo também, Santa Catarina, atendo, sim. É, e a Fábio é um exemplo de como que a alimentação mudou o estilo de vida dela. Hoje ela exala saúde, não tem nenhum problema em termos de saúde, pelo A contrário. individualidade alimentar é uma coisa muito importante, sabe? Então, às vezes, o que é bom para todo mundo não é bom para você. O que é bom para uma pessoa pode ser remédio para uma pessoa, é veneno para outra, sabe? Essa questão da intolerância alimentar, de você não tolerar certos alimentos, como, por exemplo, um grão geneticamente modificado, um grão estéril, um grão onde a lectina está à flor da pele ali, não tem, sabe, não tem remédio que tire essa toxicidade. Não existe um remédio que tire essa toxicidade do corpo, não. É mais do que ingerir algo, é não comer. Ó, mais do que ingerir, é não comer o que intoxica, é não comer o que te faz mal. Identificar isso, aonde está, sabe? Eu tenho uma paciente em Curitiba que ela não mexe as mãos quando ela come grãos. Caramba. Ela tem tanto um reumatismo mesmo por causa das lectinas. Se ela comer grãos, ela não mexe. Ela chegou para mim com 2 cirurgias nos dedos, já, De num quê? dedo e no outro, de não conseguir mexer as articulações por esse reumatismo. E só depois que eu botei ela numa carnívora, coloquei ela numa dieta livre de grãos, 0 grãos, e que ela conseguiu identificar que era isso o problema dela. Eu consegui colocar e fazer ela entender a paralisia que a lectina faz, né? Porque quando o bichinho come a lectina e ele cai, ele não está morto, ele está paralisado. Ele não morreu, ele só paralisou e caiu. Se aquela lectina faz mal para aquele inseto, né? Então, quando a lectina faz mal para algumas das pessoas, elas paralisam, elas têm dores articulares, elas têm dores nas mãos, nas pernas, nas articulações, por um processo inflamatório muito alto devido aos grãos. Então, é só o paciente que vem desesperado, que ele vem depois que ele já passou por um monte de profissional, que ele vem em mim e ele fala assim: você vai me obedecer? Vamos fazer uma experiência? 30 dias? Vamos? Vamos. Aí a pessoa fala assim: não, eu não acredito. Sim, porque todo mundo falou a vida inteira que isso é comida, porque isso é nutriente, porque isso é vitamina. Tudo bem, mas para você não é. Para você faz mal. Agora você tem na própria pele, você sente que para você isso faz mal. É, e o mais interessante é que você acaba que deixando a pessoa sem grãos durante um mês, ela mesma vai cortando vários mitos que ela tinha, tipo, ir no banheiro. Se eu não comer fibras, eu não vou no banheiro. Ela vai no banheiro. Você vai no banheiro também, né, Fábio? Sim, sim. Textura de banana, formato de banana, sem sujar muito papel higiênico, sem aquela desbiose, sabe? Não, é bem pelo contrário. Sabe? A É, fibra ela pode atrapalhar para muitas pessoas a motilidade intestinal. Ela atrapalha para muitas pessoas. Pode ser bom para algumas, sim, mas sim, para a maioria atrapalha. exatamente. Para quem tem maior sensibilidade, como a própria Fábio falou, né? Pode ser que seja bom tirar. Algumas pessoas não vai fazer diferença, como algumas pessoas não têm problema comer feijão, não faz, não Não, acontece nada. Outras pessoas sentem mal, sentem gases, fica estufado, dói a mão. É de cada um, né?
Todo mundo sabe onde o calo aperta, né? Se você está se incomodando com a sua saúde, eu recomendo que você mude alguma coisa, né? Se você não está se incomodando, por que você está até vendo essa live aqui? Não tem porquê, né? O que acontece? É como se uma casa tá muito cheia de móveis, sabe? Muito cheia de tapete, muito cheia de livro, muito cheia de coisa. Vamos tirar tudo, vamos fazer uma faxina de tudo limpinho e vamos colocando de novo. Mas o legal é tirar tudo, sabe? Tira tudo, dá uma limpeza, dá uma lavada, dá uma restaurada. Aí a gente vai colocando de novo, falar, ó, assim deu, assim tá bom. Opa, ficou demais. Aqui não dá para passar, tá batendo a minha perna. Tira esse sofá, tira. E a gente vai ajustando, sabe? Até que chega um ponto que a pessoa identifica o que de fato para ela tolera. Porque os mecanismos de defesa não tem como discutir. O corpo ele te fala, por favor, eu não aguento esse alimento, por favor, tira isso, por favor, olha como você acorda inchado, sabe? Faz o inchaço facial, faz as articulações ficarem retidas, faz você engordar, faz você ter o intestino preso ou solto demais, arroto, azia, má digestão, isso tudo são mecanismos de defesa do teu corpo pedindo socorro. Então, isso não tem como negar, né? Então, E você pode, então, você pode tirar durante um mês, depois reintroduzindo, caso você queira. eu faço isso com meus pacientes. Alguns eu faço isso sim. Eu vou reintroduzindo algumas coisas que para ele é importante. Só que junto, né? É uma conversa que a gente vai fazer junto. Que a pessoa às vezes fica, ó, a Mary ali, ó, ela ficou tão feliz, tá tão bem que ela, né, não vai voltar para nada, né? Então tem uns que voltam algumas coisas, outros não, outros deixam essas exceções para um aniversário, para uma festa, enfim, convive com isso. Então isso é muito individual. Uma questão que eu quero não deixar de falar é sobre o sal, que eu acho que é bom a gente falar, né? Quando se está em carnívora. Uhum. E eu dou esse exemplo para os meus pacientes, porque eu gosto de dar analogia para a pessoa não esquecer mais. Você sabe aí, Vitor, um pasto cheio de gado? Imagina um pasto onde tem vaca ali, tem boi, cavalo. No meio desse pasto não tem um coxo? Sim. Não tem uma casinha? E o que tem ali dentro dessa casinha? Sal. E esse sal é livre demanda. É livre demanda. Ninguém põe sal na boca da vaca assim. Não. Ela é livre demanda. Ela vai quando ela precisa do sal. Por quê? Porque a dieta do ruminante é low carb. É uma dieta baixa em carboidrato. Então, se ela tem uma dieta baixa em carboidrato, a insulina dela é muito baixa. Então, ela não retém líquido. Então, ela perde eletrólitos na urina. Perde sódio, perde potássio. Ela vai perder muito eletrólitos na urina. Quem já viu uma vaca fazendo xixi, né? Um cavalo fazendo xixi, eles fazem muito xixi. Perde muito eletrólitos e muita urina mesmo, para que fiquem sequinhos, com músculo e cresçam. Só que, então, esse sal está ali a livre demanda. O gado vai ali quando precisa. Você sabe que se não tiver sal no pasto, o gado ele se machuca, ele morde um ao outro, porque ele vai lamber o suor salgado do amiguinho e acaba machucando. Você sabia disso, Vitor? Como é que é? Como é que é? Então, é assim, se não tiver sal no pasto, uma vaca vai na outra para lamber o Sério? suor. Ah, E é? elas se mordem, elas se machucam. Não sabia, não. Sim. Na floresta, você sabe que tem mina de sal, né? Não Na sabia. floresta. Não sabia. Sim, existe uma lama, né? Como se fosse uma lama, assim, um lugar como se fosse. Sabe, mina de água, né? Fica Sei. mais água. É como se fosse uma mina de água, mas é um local onde tem. É um lugar mais salgado, é uma lama mais salgada, onde Existe isso, é? os bichos. Sim, sim. Porque a maioria dos animais na floresta são low carb, né? São carnívoros. Meu pai caçava quando eu era criança, lembro, meu pai já é morto, mas ele caçava. Então, o que ele fazia? Ele botava sal numa fralda e deixava pendurado lá no meio do mato. E aquilo começava a pingar, então os bichos iam ali, tatu, capivara, e daí ia com os cachorros e caçava.
É assim que faz caça, deixa sal. Daí o animal vai ali. Que a maioria dos animais são carnívoros na floresta, né? E como é que Esses faz animais maiores são carnívoros. a pessoa que Então, o que que é? come pouco carboidrato? Pouco? Não é, aonde você quer chegar em relação a isso, em termos Ah, eu de... quero chegar, pois é, não terminei meu raciocínio. Então, o que que acontece? Quando o gado, ele tá na época da engorda, quando ele tá, por exemplo, ali, sei lá, agosto, o cara vendeu 100 cabeças de gado para abate em dezembro, no Natal. Aí ele começa a botar grãos nessa ração. Ele começa a botar soja, ou sei lá, até feijão, até arroz, o grão que estiver barato na época, milho, o que tiver mais barato na época, ele põe um monte de grão para esse gado engordar, para a carne ficar gostosa, macia, do jeito que a gente gosta, enfim. E aí esse gado não vai tanto no sal, porque a insulina dele aumenta, ele retém líquido, ele já não faz tanto xixi e ele começa a engordar. Aí ele já não vai tanto no sal. E é isso que acontece com a gente também. Então, quando você retém líquido, a sua insulina está alta, retém líquido, você se sente inchado, se sente retido por causa da quantidade de insulina, a quantidade de glicose, e leva a essa resistência à insulina, que não é o tema aqui, né? Mas deu para entender? Deu para entender. E justamente por isso que as pessoas que começam a fazer carnívora, elas ficam fracas, elas se sentem fracas, por causa do sal, talvez? Por isso que eu quis colocar essa questão do sal. O sal é importante na dieta carnívora. Você precisa do sal para repor esses eletrólitos e não se sentir mal, não sentir esse mal-estar. Porque você está fazendo bastante xixi, a tua insulina está baixa. Você precisa de uma dieta com eletrólitos, né? Precisa de sal, precisa de sal. A gente precisa de sal. Uma dieta hipossódica é um problema. Então, já aqui, já vamos para a questão do, mas e a minha pressão? Como é que vai ficar? O que aumenta a pressão arterial é o consumo do carboidrato, é o processo inflamatório, é o aumento do ácido úrico. Então, se eu tenho um ácido úrico muito alto, eu inibo o óxido nítrico, um vasodilatador importantíssimo. Então, essa história aí está tudo mal contada, muito mal falada. Por isso que eu chamo meus pacientes, eu chamo os meus seguidores para estudarem. Estude você. Seja você seu nutricionista, seja você o seu médico. O teu médico, ele vai te atender uma hora e ele vai para casa, ele vai fazer as coisas dele. Você vai ficar com você. Você vai dormir com você, você vai acordar com você. A sua saúde é você que é responsável, não é a organização da saúde, o SUS, o governo, o presidente. Não, é você. Estude. Então, está tudo muito mal falado, entende? É só estudando que o teu médico vai levantar a cabeça e vai te olhar. Mas o meu médico nem levantou a cabeça, nem me olhou. Claro, você não sabe nem falar teus sintomas. Aprende. Aí o teu médico, quando você fala, mas a minha insulina, opa, ele vai levantar a cabeça e vai te olhar. E vai bater um papo contigo sério. Estude. Sabe? Vai afiado para tua consulta. Vai sabendo dos teus exames. Aqui, ó, doutor. Eu vi aqui, ó, não é bem assim, eu não tô me sentindo assim do jeito que tá aqui. Ele vai levantar a cabeça para falar com você. Exatamente. Exatamente. E o problema da resistência insulínica é isso, né? A base de todos esses problemas, insuficiência renal, cardíaca, problema do fígado gorduroso, a base, hipertensão, como você falou, é a resistência insulínica, né? É a resistência à insulina. Exatamente. Então, o que é a resistência à insulina? A pessoa fala, resistência à insulina. O que é resistência à insulina? Resistência à insulina. Resistência à insulina é assim, ó. Então, eu tenho um filho lá, sei lá, meu filho, o Arthur, tem 20 anos. Eu dou para ele um fone de presente. Eu dei isso aqui para ele de presente. Agora o Arthur não tira mais isso aqui. O Arthur escuta música de manhã, de tarde, de noite, música, e som, Spotify, e vai. Daqui a pouco eu vou falar pro Arthur assim, Arthur, ele já não me escuta. Ele já não consegue me escutar. Ele tá resistente à insulina. Desculpa, resistente ao som.
porque ele exacerbou a audição dele com o fone. Ele ficou resistente ao som. A mesma coisa é a resistência à insulina. A pessoa exacerba esse pâncreas. Isso é diabetes tipo 2. Isso é diabetes tipo 2, resistência à insulina, diabetes tipo 2. É tão solicitada essa insulina, com tanto pão, bolo, bolacha, macarrão, lasanha, refrigerante, cerveja, que a pessoa fica resistente à insulina. Da mesma coisa que o meu filho ficou resistente ao som, porque exacerbou a audição dele. Diferente da diabetes tipo 1, que daí o Arthur é surdo. É uma patologia. São doenças totalmente diferentes, têm o mesmo nome, né? São diabetes, mas uma é completamente diferente da outra. Entendeu? Então, assim, isso é diferente. Então, na diabetes tipo 1, o cara é surdo. Ele não, né? E na diabetes tipo 2, não. Ele causou uma resistência ao som. Entendeu? É isso, é essa a diferença. E ainda um tema que a gente podia até fazer um podcast falando sobre isso, diabetes tipo 3, que não é falado. São as doenças neurodegenerativas, que são destrutivas e são progressivas, e são irreversíveis. Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla. Por quê? Porque tem uma insulina própria aqui, na nossa parte neural, uma insulina própria. Então, as pessoas estão indo para uma diabetes tipo 3, que também é o açúcar, pão, bolo, bolacha responsável. Sabe, que também não é falado. Então, assim, a gente precisa estudar, e graças a Deus, a internet te traz isso, né? Aqui, ó, a gente está dando uma informação de alta qualidade para você fazer teu médico levantar a cabeça e conversar com você, mas estude, faça por merecer. Entende? Exatamente. Deixa eu ver isso aqui, ó. Antônio Ailton Barbosa. Em maio de 2021, fui diagnosticado com diabetes. Minha glicemia chegou a 157 em jejum. Então, acima de 139, 140, em jejum já é diabetes. Mudei a alimentação, tirando o excesso de carboidrato. Hoje ela não passa de 100 em jejum. Estou comendo mais carnes. Aí, ó. O Antônio falou que começou a comer mais carne. E certamente não foi o médico dele que falou para ele comer mais carne. Ele estudou por conta própria, né? E melhorou. A glicemia dele não passa de 100 em jejum. Viu? Mudar o que está inflamando, é tirar o prego do pé, sabe, Vitor? É tirar o prego. O que acontece? De novo, analogia, tá? Você vai com um prego no teu pé, você pisou num prego, vai no médico, o médico vai te dar. Vai no pronto-socorro aí. Antibiótico, anti-inflamatório, antitétano e um remédio para dor e febre se tiver. Uhum. Falei certo, né? Antibiótico, Sim. anti-inflamatório, antitétano e um Vacina, remédio para dor e febre se tiver. Aí você fala assim, ô doutor, qual que é a sala que eu vou para tirar o prego? Para que tirar o prego? Não, quer tirar o prego do pé. Não, com 4 medicamentos não precisa tirar o prego do pé, não. É isso que estão fazendo com as pessoas. Não estão tirando o açúcar, o pão, a bolacha, o refrigerante. Ninguém tira o prego do pé, dá remédio. Só que essa medicação padrão utilizada não é capaz de tirar o açúcar tóxico da dieta. Não é capaz. Nenhuma medicação tira o açúcar tóxico da dieta. Nenhuma medicação vai mudar o diabetes do Antônio. Ele tirou o prego debaixo do pé. Ele tirou o prego. E o corpo tem um processo de autocura incrível. Então, isso que aconteceu com o Antônio. Ele tirou o prego, ele tirou o que inflama, ele tirou a ferpa, doeu um pouquinho, mas o corpo curou, o corpo fez o serviço dele aqui, ó. E hoje ele está bem. Exatamente. O Antônio, parabéns ao Antônio. Tem até uma história muito famosa na medicina, que é um médico clínico geral famoso, tratando o paciente com diarreia crônica, anos, paciente dele. E aí o filho dele fez medicina, né? Começou a assumir os pacientes dele, ele passou esse paciente pro filho. O filho falou para o paciente, não, você tem que parar de comer isso, isso, aquilo. Ele melhorou a diarreia. Nunca mais teve diarreia. Aí o pai foi falar com ele, ô filho, o paciente lá não teve mais diarreia. Sim, eu tirei a alimentação, alguns alimentos que causavam diarreia. É por isso que você não está com o consultório cheio.
o paciente tem diarreia e paga o seu salário tendo diarreia. Se ele não tiver mais diarreia, não vai pagar o seu salário. Mas você está tirando a diarreia dele. Não tem mais o problema, né? A base do problema. Você deixa de ter o problema, não precisa ir no médico mais. Em teoria, isso é ruim, né, para o médico. Mas é bom porque você ganha muitos pacientes, né? Sim, exatamente. Essa visão, né, de segurar no meu caso, vou falar do meu caso, como nutricionista, essa folhinha na porta da geladeira, isso daí não funciona. Que Você tem folhinha? que ter um estilo de vida. Você tem uma dieta na porta da geladeira ali que você vai olhar. Agora o que eu vou Ah, comer? Agora sim. o que eu vou almoçar? Agora o que eu vou jantar? Opa, tá na hora de eu ir na Nutri para ela mudar a minha dieta. Não, Ah, ninguém não. aguenta. Não, 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 não. Entendeu? Não dá isso daí. Você tem que ser a sua nutricionista, você tem que comer comida de verdade, escutar seu corpo. Eu falo isso para os meus pacientes. Entende? Não dá. Eu dou alta na primeira consulta. Na segunda consulta eu dou alta. Eu falo, não, se tu vir de novo aqui, eu não presto. É, Tu voltar aqui, eu não sou boa. é. Entende? Porque eu preciso provar o que é bom claro, o paciente precisa fazer, né? Precisa aderir ao tratamento também. Ô, Fábio, eu estou entrando aqui no seu Instagram. Deixa os recados finais aqui, que eu vou botar o seu Instagram aqui também na frente. Ó, o Instagram da Fabiana é Fabiane_Silvério. Esse aqui, ó. Sim, é isso. Fabiane_Silvério. Fala como é que o pessoal te encontra. Dá os recados finais aí, Fabiana, para a gente poder encerrar esse episódio. Eu quero agradecer, né, essa oportunidade, doutor Vitor, de eu estar aqui, passando o meu conhecimento, passando a minha experiência. Então, o meu Instagram é Fabiane_Silvério. O meu site é fabianesilverio.com, também está ficando pronto, está sendo construído pelo nosso amigo Rodrigo. Então, a gente está melhorando cada vez mais, mas sempre tentando estar mais próximo da saúde e longe da doença, né? Sempre mais próximo da saúde e longe da doença. Isso é o nosso intuito, esse é o meu intuito, fazer você entender que você é responsável pela sua saúde, nós somos responsáveis pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, sabe? E é assim, se eu tô bem hoje, eu vou estar bem melhor daqui 10 anos. Se eu não tô muito bem hoje, daqui 10 anos, então como que eu vou estar, né? Então a gente precisa ter responsabilidade e plantar saúde para colher saúde. Fabiane, perfeito. Me fala, consultas, o telefone para marcar consulta do WhatsApp é aqui também no Instagram? Como é que eu... E sim, ali na bio. Na bio se Na encontra, né? bio encontra meu WhatsApp do consultório para marcação de consultas, os meus cursos, né, a comunidade, então tá tudo ali. Se vocês estiverem gostando do conteúdo da doutora Fabiane, sugiro fortemente que vocês acompanhem ela no Instagram lá, que ela bota muito conteúdo legal, bem atualizada, de forma bem frequente, né? Você bota os conteúdos lá, Sim, manda tem direct bastante para vídeo no ela. YouTube. No YouTube também, né? Sim. YouTube Fabiane Silvério, nutricionista. Fabiane Silvério, nutricionista. Eu vou deixar os links também aqui na descrição. Fabiane, mais uma vez, obrigado. Bom domingo aí para você, fim de feriado. Boa semana para você, para o esposo, para os filhos. E se cuida. Obrigado pela presença aqui. Desculpa aí eu tô gripado ainda, tá? Peguei uma virose forte essa semana, mas tô melhor já. Tá bom. Muito obrigada, muito obrigada. Deus abençoe você também, sua família. Muito obrigada a todos. Qualquer dúvida, mandem lá no meu direct que eu respondo para vocês, tá? Entre no meu Instagram, pode mandar lá que eu respondo. Vou ficar hoje respondendo. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.